Olá, queridas alunas e alunos do ensino médio. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre filosofia, que é a nossa matéria deste ano de 2025. Como as nossas aulas elas são à distância, elas não são presenciais, então eu estou usando esse recurso da aula gravada à distância, em vídeos ali de 20, no máximo 30 minutos, e que essas aulas possam ajudar a você estudar a disciplina e desenvolver os seus estudos para este ano. Eu estou especificamente com a missão de trabalhar com a turma 215 do noturno, e eu hoje estou precisamente falando não da nossa escola Madre Benícia, mas a escola que eu trabalho aqui no João Ribeiro, também que é outra escola que eu trabalho, tem minhas horas. E como eu estou aqui com umas horas um pouco vagas, eu aproveitei para a gente dar esse recado. Tá? Antes de mais nada, já vou pedir para você que está assistindo o nosso vídeo pelo YouTube, deixe o seu like se você gostar e curtir esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e, é claro, deixe a sua dúvida, o seu comentário, que também a gente pode ler e pode, inclusive, servir como base para futuros videoaulas. Gente, vamos falar de filosofia, tá? Que é uma matéria bastante diferente, porque ela só está no ensino médio. Então, lá no ensino fundamental, nós trabalhamos somente duas disciplinas nas humanas, História e Geografia, e quando se ingressa para o ensino médio, nós vamos ter 4 disciplinas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Bom, está dentro, então, a filosofia, dentro das ciências humanas aplicadas. E o que é essa disciplina? Por que nós falamos de filosofia? O porquê que ela está na grade? Ela tem um porquê. E eu preciso que você entenda o porquê da nossa disciplina. Primeiramente, eu vou usar o quadro aqui como uma referência para nós. Nós vamos ter o surgimento do mito, certo? Do mito nasceu a filosofia. Por sua vez, do método da filosofia surge a ciência. A ciência que nós conhecemos, A ciência. Então nós temos o mito, a filosofia e a ciência. Bom lembrar que a filosofia, ela não é uma ciência. Ela não é uma ciência, mas uma disciplina que antecedeu a ciência, porque ela vem no questionamento. Então nós podemos colocar assim, o questionamento com relação ao mito. O que é que estou falando de mito? Que mito é esse? O mito que eu estou falando é o seguinte: a gente tem aquelas historinhas, a história do bicho-papão, da mula sem cabeça, ou das explicações sem comprovação científica alguma de alguma coisa que acontece através da nossa observação. Então, o mito eram explicações dadas para as coisas, para os fenômenos, mas que não tinha uma comprovação em si. Vem, esse mito também, vem da mitologia. E então, por isso que ela nasceu lá na Grécia, porque a mitologia grega ela é bem conhecida. Quem não viu, virou inclusive desenho, a história do Hércules, Zeus e outros tantos deuses do panteão. Panteão, para quem não sabe, é o conjunto de deuses, no caso, o conjunto de deuses da mitologia grega. Então ela nasceu, da mitologia grega, que começou a questionar isso aqui. Será que realmente é isto? Então, quando começou-se a questionar esse conjunto de informações que não tinham comprovações
comprovação real, começou-se a observar as coisas e a se questionar isto. Por exemplo, nós temos um grande filósofo chamado Heráclito. Tá? Heráclito vai dizer o seguinte: você nunca vê o mesmo rio. Como nunca a gente vê o mesmo rio? Porque as águas do rio, elas são correntes, elas se transformam, elas se mudam, efetivamente. Então, as águas do rio não são as mesmas e, portanto, a gente não vê o mesmo rio. Podemos dizer até que quando nos vemos no espelho, no outro dia a gente está vendo a mesma pessoa, porque há uma renovação no celular. Então, a filosofia, no primeiro momento, ela começou a servir como observação dos fenômenos naturais, certo? Ela vem como observação do fenômeno natural. E essa observação que vem lá com Heráclito e outros tantos, que a gente dá o nome desses filósofos de pré-socráticos, eles começam a descobrir como funcionam as coisas. Não é à toa que na aula de química ou de física, mas principalmente na aula de química, nós temos aqueles termos, né, todos eles oriundos da Grécia: prótons, nêutrons. Por quê? Porque a ciência, né, que surgiu na filosofia, ela surgiu da Grécia. Então as palavras, o radical das palavras científicas, muitas delas são de origem grega. E isto é uma coisa muito importante que você compreenda. Se eu observo os fenômenos naturais, a filosofia ela teve, no primeiro momento, esse apontamento. E ela traz consigo uma coisa chamada método. Método investigativo. Eu vou investigar, eu vou apurar, eu vou consultar. Este é o método científico. Correto? Eu vou sempre confrontar, eu sempre vou ter a dúvida. Eu diria até que a dúvida é a mola mestra do saber. Pois bem, se eu tenho um método investigativo, se eu tenho a observação dos fenômenos naturais, se eu tenho, né, o surgimento do questionamento do mito, esse método investigativo, né, ele vai ser fundamental para a ciência. A ciência sempre vai questionar. E quando é que nasce a ciência? Ela nasce a ciência quando um filósofo, o mais importante de todos os filósofos, chamado, você já deve ter visto falar neste nome, Sócrates. Sócrates é o grande nome da ciência, da filosofia. O que o Sócrates vai fazer? Por que ele é o grande nome da filosofia? Porque ele vai dar um caráter da filosofia diferente desses pré-socráticos que vão observar fenômenos naturais, que vão tentar explicar o mundo físico. O Sócrates vai falar de ser humano, ele vai trabalhar com o interior humano. Compreende? E ele vai ser, né, podemos dizer que aqui é o pai também da psicologia. Então, a filosofia, ela cria um rumo diferente. Ela, de vez em ser só uma observação dos fenômenos naturais, ela se torna uma disciplina que não é ciência, porque ela é a mãe da ciência. Ela começa a se tornar uma disciplina que questiona as coisas sobre o ser humano. Então, a gente pode dizer que o Sócrates trouxe o eu, mas não o eu egoístico, é o eu do indivíduo que se autoanalisa, que se autoavalia, que se autocritica. Compreende? Muito bem.
vamos ter a filosofia indo para esse rumo. E este papel da observação dos fenômenos naturais vai ser o papel da ciência. E aí a gente tem uma delimitação, certo? Pois bem, a partir disto, a gente já começa um ponto de partida. E por que nós temos essa disciplina no currículo escolar? A filosofia no ensino médio, e em alguns locais tem até no ensino fundamental, ela não é uma disciplina para a gente só estudar o pensamento dos filósofos, para entender o pensamento dos pensadores. Também ajuda-nos bastante isto, mas mais do que isto, a filosofia ela serve como uma disciplina para ajudar-nos a pensar. É uma disciplina que nos ajuda a pensar. E pensar é muito importante, porque existe sim o pensamento errado e existe o pensamento certo. Não no sentido, principalmente nos dias atuais, desta coisa de quem pensa no lado bem ou mal. Não é nesse sentido, mas existe sim uma forma, um método de como nós chegamos às nossas conclusões e como nós os observamos também. Então, a filosofia ela é muito importante por conta disso. Se lá na aula de sociologia nós vamos ter movimentos grupais, vamos falar de grupos, se na aula de história nós vamos falar de grupos também, mas uma coisa mais de acontecimentos, aqui nós vamos falar da essência do ser humano. Por isso que eu te convido para as nossas aulas de 2025. Sempre vamos estar postando as nossas aulas aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana e divertido quando você começar a buscar a entender-se também. É importante porque nós vivemos tempos em que as pessoas estão se sentindo vazias e não sabem por que elas estão se sentindo vazias. A filosofia, ela nos ajuda e nos convida à reflexão, que é muito importante. Gostou dessa aula? Achou interessante isso, tudo que nós falamos aqui? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e também acesse o nosso site. Nós temos o falandodehistoria.com.br. Lá no nosso Falando de História, nós temos uma página da turma 215, onde nós temos materiais de filosofia. A gente fala de história, mas também falamos das nossas matérias correlatas aí, porque, enfim, a gente tem que trabalhar. E é importante trabalhar de forma multidisciplinar. Então, se você gostou desse conteúdo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo às nossas aulas. Até!